até numa crise existe oportunidade. Sim, os laboratórios ganharam para a fortuna por causa do Bolsonaro, né? Vocês imaginam do cara mostrando aqui para a EMA tá vindo aqui, né? Ele mostra para a EMA, né? Você acha que aquela propaganda de laboratório, aquilo lá foi tudo de graça? Sim. Aqueles laboratórios ganharam fortunas. Mas não só isso o argumento, né? Por exemplo, as empresas que também fabricam máscara tiveram um boom. Sim, mas os podcasts tiveram um boom, entendeu? Mas aí é competência de vocês, é outra história. Aí vocês não estão vendendo, usando a pandemia como instrumento para lucrar. Isso não tem mas acabou sendo, entendeu? Mesmo que a gente não use. Tá. Mas a coisa toda, se você for analisar, é que a nossa situação piorou muito. Mas piorou muito com o processo da pandemia. Aumentou as desigualdades sociais. Mas faz sentido também numa pandemia isso acontecer. Mas se tivesse o governo, seria diferente. A grande questão, que o Paulo Guedes é um tremendo falastrão, eu sempre digo. Isso eu concordo. Nunca escreveu um livro, não conhece o Brasil. Se nós tivéssemos tomado naquela conjuntura as medidas econômicas necessárias, que era proteger o micro e pequeno empreendedor. Estavam falando do BNDES ontem, no senhor lá da Ravan, que tem 57 empréstimos, dos quais 50 na época do PT. Mas o pequeno negociante, o pequeno produtor, não tinha jeito. Esse passou foco. O pequeno, o micro, o médio. Então, a questão toda, se você for desenhar todo esse cenário, você não tinha uma política econômica de defesa dos mais frágeis. Por outro lado, a discussão da Bolsa, depois do auxílio emergencial, o valor foi a Câmara dos Deputados que estabeleceu os R$600. Não foi ele, que era 300. E aquilo permitiu a economia circular no momento fundamental para o país, a economia circulou. Porque senão, a tragédia seria, não foi menos 4,1, né, o ano passado, do PIB negativo, seria muito maior e as pessoas também passariam situações muito mais difíceis. Então, a grande questão é que você precisa, e aí é o nosso desafio, e vem a tua questão inicial lá, é como você ter um governante que tenha sensibilidade social, competência para estabelecer alianças políticas, né, que isso é indispensável, defesa da democracia, inserção outra vez do Brasil no mundo, porque a economia global, não pensa que se nós não olharmos para o resto do mundo, nós vamos ficar absolutamente isolados. Buscar parceiros, estimular a juventude, não deixar que ele... Eu entendo, as pessoas falam para mim, olha, eu vou mudar do Brasil. Eu falo, não, mude o Brasil, não do Brasil. Né? Não é possível a gente mudar. Temos que batalhar. Eu já falo, sai daqui quando você pode, mano. Não, tem de mudar, nós temos de mudar. Então nós temos de construir. Você não vai mudar, só sai daqui, se você pode, sai daqui. Mas nós temos condições, porque as condições estão colocadas. Por exemplo, se você olhar os próprios setor primário, a agricultura, a pecuária, que é muito eficiente, nós temos um setor de serviços que pode se desenvolver bastante e muito. Precisamos recriar o setor industrial. O potencial a gente tem. Com certeza. Potencial a gente tem pra caralho. E o setor industrial, você imagina o seguinte... Que precisa ter mas precisa ter plano, precisa ter projeto. Esse governo, isso por exemplo, não tem. O Brasil não tem então, plano. Você olha pro futuro do país e só vê desgraça. Então você... A gente vê no nosso horizonte próximo aí um Bolsonaro versus Lula. Isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante. Agora, precisa ver... É aquela história, nós estamos ainda há 13 meses da eleição, né? A política é muito dinâmica, né? Teve eleições que 13 meses ou 12, se preferirem um ano antes, tinha um quadro eleitoral e depois na eleição foi outro. O processo é muito dinâmico. Precisa ver o que vai ocorrer nesse processo, ou seja, como é que isso vai evoluir, né? Precisa ver se o Bolsonaro fica até o final do mandato. Ninguém sabe se vai ter impeachment, se ele pode até renunciar, ninguém sabe novas denúncias. Não, os dois cenários é provável, na minha opinião. Tá em aberto. A CPI da pandemia vai apresentar agora dia 20 de outubro o seu relatório. Esse relatório vai para o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque tem crimes de lesa humanidade que foram cometidos aqui no Brasil. Então, precisa ver novas denúncias de corrupção. Tem muitas variáveis que a gente não domina.